Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. E é muito bom estar com vocês nesta manhã e ter a certeza de que Deus irá falar conosco por meio da sua palavra. Então, eu quero convidar você, fica comigo até o final. Sim, porque depois nós vamos orar e eu tenho certeza que Deus vai visitar a sua vida, a sua casa e a sua família. Queridos, estamos em 2 Reis, capítulo de número 10. E eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem, a dar o teu like e a se inscrever neste canal se porventura você ainda não é inscrito. Quando você aperta no joinha, essa ferramenta poderosa leva essa mensagem a mais pessoas e assim expandimos o reino de Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, 2 Reis, capítulo de número 10, do verso 30 ao verso 33, que nos diz assim: Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem obrastes em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizestes a casa de Acabe. Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Basan. Queridos, 2 Reis 10 continua a detalhar o reinado de Jeú como rei de Israel e os seus esforços para eliminar a adoração de Baal e erradicar a casa de Acabe. Queridos, o rei Jeú foi o 10º rei de Israel. Ele era filho de Josafá e neto de Nissi. Ele foi o primeiro monarca da 4ª dinastia que governou Israel. A história de Jeú na Bíblia é conhecida principalmente por ele ter sido responsável por acabar com a dinastia de Acabe. O rei Jeú esteve diretamente envolvido também na morte de Jezabel, como vimos no capítulo anterior. Curiosamente, Jeú foi subordinado à casa de Acabe antes de ser ungido rei de Israel. Ele foi um comandante militar que serviu a Acabe e os seus filhos. Durante o reinado do rei Jorão, filho de Acabe, Jeú foi capitão do exército de Israel na batalha de Ramote Gileade. E apesar do nome aqui, queridos, do pai de Jeú ser Josafá, ele não deve ser confundido com o rei Josafá de Judá. Redobre aqui a tua atenção. Jeú realiza um massacre de todos os descendentes restantes de Acabe em Jezreel, bem como de qualquer pessoa que tenha qualquer ligação com a família de Acabe. Jeú então se dirige a Samaria e convida os oficiais da cidade a acompanhá-lo na adoração de Baal. E fingindo ser um devoto e adorador de Baal, Jeú arma uma armadilha e ordena aos adoradores de Baal que sejam mortos. Ele destrói o templo de Baal e transforma em uma latrina. O zelo de Jeú se estende até a cidade de Betel, onde elimina todos os que praticam idolatria, cumprindo a profecia do homem de Deus de Judá. Apesar de seus esforços para destruir a adoração de Baal, Jeú não se afastou dos pecados de Roboão e dos bezerros de ouro. Queridos, depois de providenciar a execução dos 70 descendentes sobreviventes do sexo masculino de Acabe em Samaria, Jeú exibiu suas cabeças como um aviso para qualquer provável rebelde.
Como nós vimos aqui dentro deste capítulo, se você ler do verso 1 até o 8, nós vamos ver esse relato. Ele tentou fazer o povo acreditar que os 70 foram mortos diretamente por Deus, mas eles provavelmente não estavam convencidos. No entanto, eles sabiam muito bem que a única maneira de Jeú tornar o seu trono seguro era matando todos os descendentes de Acabe. Assim, o anúncio anterior de Deus sobre o julgamento da família de Acabe deu a Jeú, então, a oportunidade de realizar os seus planos. Visto que o falecido Acasias era descendente de Acabe, Jeú matou os parentes de Acasias também, porque quando ele está se dirigindo a Samaria, ele encontra os parentes de Acasias, os seus irmãos, que estão indo também para Samaria para saudar o seu irmão e o rei de Samaria, e eles não sabiam que eles também já haviam sido mortos e são executados. Em seguida, Jeú pôs em operação um plano para livrar Israel de todos os seguidores de Jezabel que adoravam a Baal. E nisso, ele teve a cooperação de Jonadab, um homem que levou o seu povo a abandonar a vida agrícola e possivelmente por causa de suas tendências ao culto Baal, e voltar ao modo de vida simples seguido por Abraão e os primeiros israelitas. Esse Jonadab é alguém que decide viver uma vida que até os dias de Jeremias ele será lembrado, pois os seus filhos nem vinho nem bebida forte tocavam, mas viviam uma vida separada para Deus, um exemplo de fidelidade em Israel. Por meio do engano e da carnificina, Jeú, ele exterminou os adoradores de Baal e de Jezabel, como já dissemos aqui. Por meio do engano, levou-os achando que estariam num culto com ele, de sacrifício a Baal, e de repente eles são assassinados. No entanto, queridos, Jeú, ele não removeu a adoração de ídolos estabelecidos anteriormente por Jeroboão. E isso entristeceu a Deus. E isto fez com que o Senhor também fizesse com que Israel diminuísse. Isso dá mais também indicações de que a sua campanha anti-Baal resultou por motivos políticos em vez de religiosos. No entanto, ele destruiu a dinastia de Uri, junto com sua forma particular de adoração a Baal, e por isso Deus o recompensou. Sua dinastia duraria mais do que qualquer outro reino do norte. Veja isso aqui, queridos. Como mostra a história de reis, Jeú foi um rei Ele foi muito além do necessário para trazer o julgamento de Deus sobre a dinastia de Uri. A sua carnificina desnecessária, ainda comentada um século depois, seria a razão pela qual a sua própria dinastia teria um fim sangrento. Veja o que diz Oséias. No capítulo 1, no verso 4, ele diz: Então o Senhor disse a Oséias: Dei-lhe o nome de Jeriel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jeriel. Queridos, Deus não tem compromisso com a maldade. Ninguém em nome de Deus pode cometer pecados ou erros, porque Deus também o julgará. Assim, o massacre de todos os principais administradores da nação por Jeú deixou o governo interno da nação fraco e instável. A matança dos descendentes de Jezabel trouxe o fim repentino ao antigo tratado com Tiro e Sidom no norte. O assassinato do rei de Judá e seus parentes fez com que Israel perdesse o apoio de sua nação irmã ao sul. Portanto, a retirada de Jeú das tropas de Israel
de Ramote Gileade para apoiar a sua revolução, enfraqueceu as fronteiras oriental de Israel. O rei da Síria, Hazael, foi rápido num ataque. Ao longo do tempo tornou a maior parte do território de Israel ao leste da Jordânia. Ele vai tomar posse desta região. E então a profecia de Eliseu estava se cumprindo. Quando Eliseu ungiu a Israel e viu o mal que ele faria a toda a nação de Israel. No capítulo 8, no verso 12, como nós vimos isto aqui já. Todas as outras coisas que Jeú fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. E ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Joacás ficou no lugar dele como rei. Queridos, Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. Jeú era a lei para si mesmo. Ele tinha pouca consideração com os estatutos da justiça estabelecidos por Deus. Queridos, a obra de Jeú foi um misto de bem e mal. De certa forma, ele fez a obra do Senhor, mas também houve muita perversidade em seus métodos, os quais não foram aprovados pelo céu. Mas veja, a casa de Jeú governou Israel por um século, conforme a palavra de Deus, mais do que qualquer outra dinastia. A casa de Jeroboão governou 22 anos, a casa de Uri 44 anos, mas a de Jeú 100 anos. O povo, querido, este novo rei Jeú, ele combateu o mal, mas para isso empregou o próprio mal. O pecado nunca pode ser vencido pelo pecado. A maldade sobre uma forma nunca erradicará a maldade sobre outras formas. A maldade, querido, só pode ser erradicada mediante o trabalho do Espírito de Deus, trazendo arrependimento e conversão ao coração humano. Queridos, preste atenção. Antes de encerrar este devocional nesta manhã, eu quero lhe dizer, nem sempre a paz será possível. Mas lembremos das palavras de Romanos 12, 17 e 18, que nos diz: não paguei mal com mal. Procure antes fazer o bem diante de todos. Façam tudo o que for possível de vossa parte para viver em paz com toda a gente. Queridos, esta é a palavra de Deus. Oh, queridos, não importa a maneira que você vai começar, importa é como termina a sua história. Por isso, eu quero te pedir que comigo orem a Deus e vamos colocar tudo no altar do Senhor nesta manhã e pedir que Ele guarde o nosso coração para que possamos fazer o que é bom e reto diante do Senhor. Querido e eterno Deus, nesta manhã eu te oro e eu te peço, Pai, guarda o nosso coração da maldade, da crueldade, Senhor, de coisas, ó Deus querido, que assolam os corações deste mundo. Ó Deus, faz-nos verdadeiramente filhos de Deus, filhos da luz, libertos do mal. Ó Deus querido, ó Senhor, pois a Tua palavra nos ensina para nos apartarmos do mal e nos apegar ao bem e ter um coração como Teu coração. Senhor, fica conosco nesta manhã e abençoa-nos. Esta é a oração do Teu servo, em nome de Jesus. Queridos, vou ficando por aqui, mas eu vou terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.